Há uma coisa que quase toda a gente já percebeu quando começa aqui no digital, é que é necessário atenção das pessoas para conseguir depois vender produtos e serviços por trás. Toda a gente já percebeu isso, não é? Então a maior parte das pessoas vai ali ao Instagram, vê aquilo que os influenciadores estão a fazer e aquilo que eles estão a fazer é mídia, não é? Então eles fazem publicações para ter um grande alcance e depois com esse alcance tentar converter algumas das pessoas. Qual é que é o problema? O problema aqui é que está toda a gente a ficar cada vez mais exagerado no tipo de conteúdo que está a fazer. Porque, repara, é mais fácil tu conseguires atenção quanto mais bizarro for o teu conteúdo. Então, se aparecer de repente um homem a andar aí a correr na rua, essa pessoa vai ter a minha atenção. Não quer dizer que ela consiga me vender, mas na internet, como tu consegues ter imensa escala, não é? Então, uma pessoa andar aqui na rua, basicamente só consigo ver eu, mas se for uma pessoa andar nu na internet, todas as pessoas do mundo conseguem me ver desde que tenham o link correto, não é? Então, o que é que acontece? As pessoas estão a ir para um campo que está a ser cada vez mais bizarro. É tipo, danças do TikTok, coisas assim simplesmente ridículas, porque elas pensam o seguinte: eu preciso de atenção. Se eu fizer uma publicação modesta, se eu fizer uma publicação dentro da caixinha, não vai ter alcance nenhum. Eu não quero pagar por tráfego pago porque as pessoas nem sequer têm esse nível de consciência que precisam de pagar para ter mídia, então não, pá, não sabem que existe essa solução, ou as que sabem que existe essa solução não têm dinheiro para pagar. A maior parte que começa da internet começa porque não tem dinheiro, o que é hilariante, porque repara, as pessoas fazem faculdade, às vezes gastam milhares de euros em faculdade, apesar da faculdade aqui em Portugal ser barato, de qualquer forma, comparado com os Estados Unidos, não é? De qualquer forma, fazem a faculdade, estão lá 5 anos, depois não vão para o estágio mais um ano e de repente querem resultados no digital com uma semana ou duas. Não faz sentido nenhum. Então, tu investiste imenso dinheiro na faculdade, eles ensinaram-te uma profissão, és psicólogo, és advogado, mas agora tens de começar a construir uma carreira. Então, esse é o primeiro passo. Ter o papel. Tens o papel, começar a construir uma carreira. E as pessoas pensam que a internet, por ser mais barato, ou por ter a fama de ser mais barato, não é? Antigamente não se pagava nada, era tudo pirateado na internet e não sei o que mais. Então as pessoas pensam que vão chegar lá e eles não têm de investir dinheiro nenhum para conseguir ter resultado. Então começam a fazer essas publicações, um bocado incentivadas também para o pessoal de marketing, os gurus que têm resultado e realmente eles têm, mas eles acabam por ser uma minoria da minoria. Então hoje em dia as plataformas estão muito mais maduras, existem imensas pessoas, imensos criadores de conteúdo, e como existem imensas pessoas, imensos criadores de conteúdo, o que é que acontece? O teu conteúdo sendo normalzinho, digamos assim, não vai fazer aquele efeito viral e não vai ter muitas pessoas aí a ver o teu conteúdo. Portanto, o que é que sobra? Sobra as bizarrices e muitos profissionais qualificados estão a ir por esse caminho. Isso cheira, não é? Cheira a desespero. É tipo, porque é que aquela pessoa, aquele médico, aquele advogado está a dançar, a fazer coisas ridículas só para ter atenção? Não faz sentido nenhum, está bem? Isso pode até apresentar e dar alguns efeitos a nível de resultados práticos, não é? Pode acontecer, apesar de que tu para venderes não precisas apenas de atenção, precisas de confiança. Então, pegando no exemplo do offline, porque o digital é uma representação daquilo que se passa no offline. Então, pegando no exemplo do offline e indo para aquele homenzinho a passar nu, se ele passasse nu com gelados, a vender gelados, eu não ia comprar dele, né? Porque não tinha confiança dele. Então, não era pelos gelados, podem ser os melhores gelados do mundo. Então, eu não tinha confiança, eu não iria comprar desse homenzinho nu a correr por aí. Mas o que é que se passa no digital? É que quando tu atinges milhões de pessoas, tu chegas a um ponto que se calhar alguém confia em ti. Tem outro maluco como tu. Então imagina um homenzinho a correr nu aí na rua. Tem outro maluco que vai achar piada, que vai achar top e que vai comprar dele. Então isso acontece, não é? Porque atinge milhões de pessoas. A maioria não. A maioria é mais sensata. Então não vai comprar. Mas na internet isso acontece, tá? Tu tens milhões de visualizações e se calhar acabas por vender. Mesmo não tendo confiança de 99,9% das pessoas. Qual é o problema disto? E isto vem um pouco, posso ligar aqui um bocado com este tema, com o tema das depressões e etc. E o tema de consistência ao longo do tempo. Porque
tu depois estás a fazer uma figura que não te vês. Então aquela figura não te representa, aquela imagem vai-te dar uma má imagem de ti, aquela imagem não te torna uma autoridade no mercado, torna-te um palhaço do mercado. E apesar de tu venderes alguns serviços, apesar de tu venderes alguns produtos, tu vais continuar a fazer e não vais ficar orgulhoso do trabalho que estás a desenvolver. Então, o preço que tu pagas por esse ridículo, por esse desespero, é mesmo a humilhação, tá? Então tu fazes aqueles conteúdos à espera de dinheiro, o dinheiro até vem, mas vem com um preço muito alto. Não pagas com cash, pagas com as tuas virtudes e com a tua presença e com a tua imagem. Fazes figura de palhaço e depois acaba por... Se tu fores a reparar, todos esses comediantes estão todos depressivos. Então, tu quando ficas conhecido, tu quando ficas famoso e quando toda a gente te conhece por ser um palhaço, não é uma coisa boa. Então, para a tua alma, não é uma coisa boa. Eu acho que consegues perceber. Eu acho que a maioria das pessoas que forem sinceras com elas próprias, elas conseguem perceber isso. É muito mais interessante tu seres conhecido, tu seres reconhecido por uma pessoa profissional, séria, honesta, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que respeita os seus valores, uma pessoa íntegra, do que propriamente ser o palhacinho da turma, não é? E o que se está a passar hoje no digital são muitos palhacinhos da turma. Desculpa estar a dizer isto assim desta forma, mas é a maneira como eu comunico e eu não consigo dizer isto de outra forma. Então, tu vês profissões que são umas profissões que têm, por norma, comunicações mais conservadoras, como médicos, enfermeiros, doutores, advogados, engenheiros, por aí, e de repente a comunicação que eles estão a ter em termos de digital é ridícula, pode funcionar, tem uma vendita ou outra, mas depois, ao longo prazo, ele nem sequer consegue sustentar esse personagem, porque a pessoa não é assim. Raras exceções são quando as pessoas não têm senso, então não sabem das figuras ridículas que estão a fazer na internet, ou aquelas pessoas que sabem e tipo estão-se a cagar, sociopatas, plenamente. Tipo, opa, eu sei que estou a fazer esta figurinha, mas só me interessa o resultado, não me interessam os meios. Então, pá, não me interessa. Eu vou continuar a fazer isto e continuo a fazer isso durante 10 anos. Tens comentários de pessoas tipo horríveis, comentários das pessoas a dizer coisas horríveis sobre ti e aquilo nem sequer te toca. Nem sequer te toca no ego e tu continuas a fazer e são autênticos sociopatas. Então, se tu fores uma pessoa assim que tu lês e aquilo não te muda a paz de espírito nada, comentários horríveis sobre ti, sobre a tua família, sobre tudo quanto possas imaginar e não te afeta minimamente, boa, tu vais conseguir. Utiliza destas ferramentas, utiliza esta estratégia, podes continuar. E pá, se tu achas que aquilo que estás a fazer, tu tens orgulho, apesar de estás a fazer figuras ridículas para a maior parte da população, tu achas que aquilo é fixe, pá, força, não te causa incómodo, achas que está um bom trabalho, continua. Para 95, 96% das pessoas, as pessoas olham e pensam, pá, eu não gostaria de estar a fazer aquelas figuras, o que é que me sobra? Vou ser muito sincero contigo, aquilo que te sobra é trabalho, aquilo que te sobra é investimento, tanto a nível de dinheiro como a nível de tempo. Aquilo que te sobra é a consistência. Então vais ter de aparecer muitas vezes, vais ter de aparecer muitas vezes da forma correta, vais ter de testar tudo o que é canais de comunicação, vais ter de testar tudo o que é formatos de conteúdo, porque mesmo aqui no YouTube tu repara que tu tens estes vídeos na horizontal, formato longo, mas tens os shorts, mas tens os diretos, tens uma infinidade de thumbnails, tens uma infinidade de tipos de conteúdos. Eu posso estar aqui a falar contigo no indoor, dentro do quarto, posso ir para a rua, posso fazer um podcast. Então, o formato, apesar de ser o mesmo na horizontal, são diferentes tipos de conteúdo que podem ter mais ou menos atração. Então, aquilo que te sobra, se quiseres ser íntegro, se quiseres passar uma imagem de profissional, é esforço, trabalho, sacrifício. É algo que mais vês retornos mais para médio e longo prazo, como é óbvio, mas é algo que não fere aquilo que tu és. Não fere a pessoa que tu te tornaste. Tu chegaste até aqui, estás com 25 anos, imaginemos,
tens uma reputação, não estragues tudo, porque depois aquilo fica na internet, fica exposto, tá? Não estou-te a dizer isto para ter medo, até o oposto. Tu tens de fazer muitas coisas para arranjar o teu espaço, tá? E se fizeste figuras ridículas na internet, não te preocupes, bem-vindo ao clube, eu também já fiz, faço a todo momento. Sempre que vejo os meus vídeos, eu não me orgulho dos vídeos que eu faço, tá? Aquilo que eu posso fazer é tentar melhorar um bocadinho e tentar não entrar no ridículo, né? Porque é super viciante tu entrares nesse caminho de mais visualizações, mais likes, super viciante. Eu fiz aqui um vídeo no canal onde comentava uma situação qualquer política e de repente o meu canal, que não tem visualizações nenhumas, o meu canal explodiu. Então de repente muitas visualizações e dá-te aquela tentação de epá, eu vou entrar por aqui, é isto que está a dar visualizações, é isto que o povo quer ver. Mas de repente, eu ao pensar naquele tipo de conteúdo, eu vejo aqueles comentadores políticos, pá, e parece-me um bocado aquelas revistas cor-de-rosa, está toda a gente a comentar o que disse, o que não disse, contra, 100% contra o meu tipo de personalidade. Eu nem sequer gosto de ver esse tipo de coisas, não acompanho, porque pá, simplesmente Deus fez-me assim, eu não gosto, não me atrai, só atrai confusão, só atrai conflito. São tipo de pessoas que eu nem acho interessantes de acompanhar, eu não acompanho e vou-me tornar uma igual. Não faz sentido nenhum, só porque tenho visualizações, não faz sentido nenhum. Era uma estrada mais curta, mas era um caminho que eu não iria gostar de percorrer. Então, isso é algo que tu ao longo do tempo tens de policiar também. Ver se, ok, eu não gosto de exposição, eu tenho que ter exposição, eu tenho que ter atenção para o meu negócio crescer. Se eu tenho que ter atenção para o meu negócio crescer, ao menos faço as coisas da minha maneira. Eu não vou fazer como o fulano tal está a fazer, porque aquilo não me representa a mim. Entendes onde eu quero chegar? E isso acaba por cheirar um bocado a desespero. E há pouco tempo eu vi uma influenciadora portuguesa a pedir, meio que desesperada, num story: olha, por favor, deem like aqui porque isto não está a chegar a mais pessoas. E eu consigo perceber quando tu tens um negócio que se baseia à base disso, de visualizações orgânicas, que tens filhos que dependem daquele dinheiro gerado daquela plataforma, chega um ponto que tu ficas meio encurralado. Então podes fazer coisas que não estavas a pensar fazer, tá? Porque é que achas que essas modelos, não é? Do OnlyFans e coisas assim, é que eles chegam ao ponto que chegam, não é? Começam a fazer cada vez coisas mais bizarras e depois aquilo segue por ali. Já não há volta atrás. Já toda a gente tem o material delas e que vai circular para sempre aí, então é horrível, tá? Não vendemos a nossa alma por causa do dinheiro. É super importante aparecer e ter visualizações para que o teu negócio dê certo no digital. É importante sim. Mas vamos pelo caminho mais longo, vamos pela consistência, vamos atrair aquelas pessoas que são parecidas connosco, se formos nós próprios. Se tu és uma personagem, vais atrair outro tipo de pessoas semelhantes com aquela personagem que tu és. E é muito difícil manteres uma personagem que tu não és. É muito, muito difícil. Exceção, sociopatas, não é? Então, este vídeo foi curtinho, espero que tu tenhas gostado. Foi um alerta, e eu já aprendi. Pronto, são coisas, jornadas que eu vou, episódios que eu vou tendo aqui na minha aventura do negócio digital. Foi coisas que eu fui absorvendo e que fui-me apercebendo também. E pá, espero que sirva um alerta para ti, espero que tenhas gostado. E se gostaste, dá um like, subscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.